Seja bem-vindo a mais um vídeo, e no vídeo de hoje nós vamos reagir a mais uma entrevista do CEO do Açaí, o Belmiro Gomes, que para mim é um dos caras que mais entendem de supermercado no Brasil, tem uma experiência de 30, 40 anos aí, foi do Atacadão, vendeu picolé e por aí vai. Eu já reagi a outras entrevistas dele, e essa aqui é muito diferente, ele traz uns pontos muito bons, e eu fiz questão de trazer aqui para vocês, porque vai agregar muito no nosso dia a dia de gestão de supermercado. Então ele participou do Hot Market da CNN e vamos reagir. Antes disso, lembrando que está chegando, faltam poucos dias para o nosso evento presencial, onde 15 dias, a Gabi falou exatamente, 15 dias! E o link está aqui embaixo para você vir participar do melhor evento presencial para donos de supermercado do Brasil. Um evento raiz. Evento raiz para quem quer crescer 10, 15, 20, 25, 30, dobrar o faturamento do seu supermercado em 2026, porque a crise vai vir feia, o negócio vai vir feio. Então tá o link do WhatsApp aqui, entra, compra o ingresso, e se você quer contratar nossa assessoria de vendas, nossa empresa de marketing e vendas, também chama aqui. Lembrando que nós temos o nosso grande parceiro, a FGF, aí ó, FGF, você que quer uma contabilidade séria, competente, da minha confiança, onde você vai pagar menos imposto de forma legal, super indico a FGF. Agora, vamos para o vídeo, né? Vamos para o vídeo. Vamos lá, separei os termos, tá? Para nós não ter que assistir todo esse podcast dele. Coloca a velocidade 1.25, produção. E vamos, cara, e tem até uns cortes bons aí, produção, que tem que ir lá pro Instagram, pro TikTok. Depois nós temos que separar esses cortes. Vamos lá. Eu estava fazendo uma reflexão de tudo que está acontecendo no Brasil, e nós estávamos em janeiro em Nova York, na maior feira que tem de tendência de varejo, que é a NRF. Eu e você lá rodando, aprendendo o que está vindo por aí. E o grande tema da NRF era agentes de AI, era como é que você fazia mais com menos. Eu lembro que teve uma palestra que a reflexão era como é que eu diminuo em 50% minha mão de obra para poder ser mais eficiente. Eu lembro que a tendência é que as lojas tenham cada vez menos fricção. Então, aquela experiência do Uber, que você sai e não paga, ele já te cobra. Então, o sonho de você sair do supermercado com o seu carrinho e a conta meio que está paga num cartão de crédito, que é hoje parecido no varejo vestuário, que você põe a sacola, ela já mede o que você tem e já paga a conta. Eu estava conversando com um amigo nosso... Pausa aí, produção. Isso aí eu concordo, essa visão de uma loja com menos fricção. E para mim, o futuro dos supermercados, tá? O futuro será aquele carrinho que você coloca dentro e já vai cobrando. Não sei quanto tempo isso vai levar para acontecer, mas que isso vai acontecer, vai. Porque no decorrer dos anos, a tecnologia sempre tende a baratear. Em tudo. Então, antigamente, você via um BlackBerry, era uma fortuna. Hoje é lixo. Nem existe o BlackBerry. Eu fui raiz nesse exemplo. Então, para mim, o futuro é não ter operador de caixa. O futuro é tudo IA, coloca no carrinho, colocou no carrinho, o carrinho cobra e você sai da loja, só bota na sacola e vai embora. Ou vai além, você já coloca dentro da sacola, dentro do carrinho e já cobrou. Esse será o futuro. Se isso vai acontecer em 10 anos, 15 anos, 20 anos, mas a ideia é fricção zero. Chega, bota tudo e vai embora. Essa é a ideia. Pode continuar, produção. Coque lá do Coque Supermercado, ele disse que hoje as lojas dele ele já abrem metade com self-checkout. Então o cliente passa e paga ele mesmo a conta, outra metade com caixa. O Coque estava falando que ele já abre as lojas com metade de self-checkout. Cara, eu falo isso tem mais de 2 anos. Que eu fui lá em Londres e eu vi uma loja inteira no self-checkout com 30 pessoas passando self-checkout. Mas esse self-checkout tradicional ainda é desafiador para o cliente aprender a usar. Inclusive, quando se fala de self-checkout, eu super indico a Laurent, que é um dos nossos patrocinadores do nosso evento. Certo? Vamos lá, continua. E a gente está no Brasil numa discussão de escala 6x1, que é uma discussão que tem que ser feita, e vai ser feita com muita maturidade pelo Congresso Nacional, mas que quando você olha a produtividade da economia brasileira, quando você olha a dificuldade de contratação de mão de obra, isso certamente vai impactar o varejo brasileiro. Você tem 90 mil funcionários. Como que isso vai impactar a gôndola? 90 mil. É uma discussão, como você bem falou, que ela está, acho que vigente, como é a história, né? E aí, por isso que eu relatei que eu tenho CLT desde os 13 anos. Por quê? Eu tenho CLT, sou CLT, sou ainda, atualmente, há mais de 40 anos. E muitas coisas se mudaram ao longo desse período. Então, você tinha, né, aquele orgulho da carteira assinada e hoje, se você acompanha a rede social, verdade, você percebe que o CLT, ele acabou virando um motivo até, muitas vezes, de chacota, porque aí... de meme. Principalmente no que a sociedade evoluiu, as formas de trabalho evoluíram, e você teve a adição, principalmente, igual você falou, dos aplicativos, você percebe que, na hora que você oferece flexibilidade, ela é muito importante para a população.
Além da questão da CLT, ela trazia um problema que é o custo que é colocado para as empresas. No fim, a CLT muitas vezes é igual aluguel. Ela é muito para quem paga, só que é muito pouco para quem recebe. E o que você percebe, né, acho que as discussões elas são válidas, seja em ajuste, mas há uma demanda muito grande. Aí você percebe isso no entregador do iFood, do Uber, quem opera para o Mercado Livre, né, os MEIs que foram criados. A pessoa ela quer ter flexibilidade de trabalho. E para nós seríamos muito bom, porque nós também estamos presos hoje na CLT, poder ter flexibilidade. Por quê? Você não tem numa segunda e terça-feira o mesmo nível de movimento que tem no sábado. Cara, ele falou tudo. No meio de mês, o mesmo nível de movimento que nós temos no início de mês. Então, poder ofertar, né? Acho que dentro dessas discussões, uma das demandas que o setor e acho que o empresariado tem colocado é o quê? Que você possa também operar por hora, para você também poder, até em alguns casos, ter escala 3. Desde que você, obviamente, você tenha as remunerações equivalentes a isso. Então, acredito que esse é o primeiro passo, a questão da escala, ela deve ser precedente de uma discussão maior, que é o próprio modelo em si da CLT, na medida que novas relações de trabalho surgiram. E isso é muito visível hoje para a quantidade, né, que nós temos hoje dos MEIs, que são as pessoas que operam como PJ, mas trabalhando para grandes empresas, grandes companhias, especialmente para as plataformas. Então, acho que é uma discussão que é muito válida, né, nesse momento. Qual que é a nossa visão sobre isso? A gente vai se adequar, obviamente, à legislação. Olha só. Cara, o Belmiro foi muito cirúrgico. Ele falou alguns pontos importantíssimos aqui. Primeiro ponto, as pessoas querem flexibilização. E a CLT engessa. O que antigamente era orgulho de ser CLT, hoje, depois que surgiu as outras modalidades, como Uber, iFood, PJização com as pessoas trabalhando no home office. Cara, depois que surgiu isso, ninguém quer ficar engessado numa empresa com horário fixo, com rotina fixa. As pessoas querem flexibilidade. E por isso que a PJização não para de crescer. Porque a não quer o governo engessando com a burocracia da 6x1, da CLT. Então o que as pessoas querem? Fazer seu próprio tempo. E o que ele falou é verdade. Acaba sendo, na parte financeira, muito para quem está pagando, porque paga com um monte de tributos, e pouco para quem está recebendo. E ainda é engessado. Ele fala, pega o segundo e terça, tá fraco, mas final de semana pega, mas a escala é engessada por causa da CLT e ferra tudo, velho. A CLT, o 6x1, o modelo de escala desse modelo de CLT está acabando. Por isso que a flexibilidade está crescendo. E as pessoas, às vezes, tem vários motivos das pessoas não quererem trabalhar em varejo, em supermercado. Mais um deles é a falta de flexibilização. E vou te falar uma coisa, está surgindo algumas empresas aí que é o Uber do supermercado. Você contrata um funcionário para trabalhar numa determinada hora lá e a pessoa vai e reduz o custo de folha em quase 50%. Então, eu tenho conhecido já algumas empresas dessa que praticamente fez o que o Uber está fazendo. A pessoa, o colaborador não tem vínculo com o supermercado, ela trabalha pelo aplicativo da empresa, você organiza as horas, a pessoa vai na sua loja, trabalha, a pessoa tem avaliação para ver se aquele funcionário é bom ou não, igual o Uber, é repositor, seja o que for. A pessoa vai lá, entrega o serviço e vai embora. O que acontece? O supermercado paga menos porque ele não está contratando um funcionário e a pessoa ganha mais porque ela vende a hora dela por mais valor e a empresa ganha intermediação. É igualzinho o Uber acontecer com o Uber. Antigamente, antes do Uber, era o quê? Era o táxi. Que era caro, o cara pagava uma nota para ter o direito de ter o táxi e o cliente pagava caro. É a mesma coisa. Então, mais uma solução está surgindo aí, que é o Uber dos supermercados. Eu estou estudando esse mercado, já eu trago mais novidades. Que é justamente a dor do Belmiro. Ter pessoas certas na hora certa sem estar preso a uma escala. E resolve o problema das pessoas. A pessoa vai trabalhar no horário que ela quer, quando ela quer, e vai até ganhar mais. Porque tiramos o governo da história. É a mesma coisa. Quando sai o governo, fica fácil para todo mundo. Certo? Continua a produção. Do atacarejo, nós temos ainda um nível de mão de uso, de mão de obra, por mais que eu tenha 90 mil funcionários, menor do que o varejo tradicional. Então, ou seja, nós somos uma operação de baixo custo. Então, no caso de uma eventual mudança, obviamente, a gente vai se ajustar como o restante do mercado. Estamos acompanhando esse tema atentamente. Agora, você concorda que a evolução de trabalho, ela mudou, né? O trabalho hoje é diferente, a CLT ficou para trás? É a visão. Na visão que a CLT acabou ficando para trás, uma vez que você não permite a questão da flexibilidade. Flexibilização. Uma outra discussão que poderia ser feita, que é o pagamento por hora. Você percebe em muitos países que isso funciona muito bem. E há uma... novamente, ele fala o que eu acabei de falar. Pagamento por hora. É justamente o que essas empresas já estão fazendo. Pagamento por hora sem vínculo.
é o Uber dos supermercados, trazendo para vocês aqui em primeira mão. Isso que ele tá, todos os anseios do Belmiro já tem empresas fazendo, tá? Eu conheço 3 já. E uma entrou em contato comigo para me mostrar o projeto deles e para ter eu como parceiro deles, uma espécie de embaixador. E eu parei para ouvir e eu falei, caraca, isso aqui de fato é muito bom. Porque o mercado vai pagar menos, o colaborador vai ganhar mais e você vai ter pessoa certa no lugar certo. Você pode ter um quadro de CLT bem reduzido e usar esses Uber de supermercado em alguns horários que você tem mais pico. Incrível! Eu gostei do projeto, estou estudando mais sobre esse projeto, mas é o que o Belmiro deseja aí. É o que ele deseja. Coloca aí, produção. Uma preocupação, obviamente, aí para o país como um todo sobre a produtividade. Então, redução de carga de jornada, eu acho que produtividade. E aí também, acho que talvez dentro dessa discussão, o mais importante é ouvir o que a população também quer. Porque, por um lado, você percebe, tem-se um movimento para reduzir a quantidade de horas, mas quando você olha para a maior parte das pessoas que estão em aplicativos, que estão trabalhando, ele está trabalhando uma quantidade até de carga horária maior para ganhar mais. Então, eu acho que esse equilíbrio dá o poder na mão do trabalhador, dá o poder na mão do cidadão, dá o poder para quem decide, para ele tomar a melhor decisão, acredito que seria tanto bom para as próprias pessoas como também para o setor produtivo. O Walmart, ele tinha uma fala para poder motivar os colaboradores dele, ele que inventou o conceito do preço baixo todo dia, o Everyday Low Price. E ele falava o seguinte, olha, se todo mundo aqui trabalhar junto, unido, a gente vai economizar, vender barato e mostrar para as pessoas como é melhor viver comprando mais barato. Você concorda com essa frase? Totalmente. Até por ter vindo da baixa renda, né? Eu lembro que o meu primeiro salário, né, quando eu trabalhei de BFIS, eu não chegava a ganhar nenhum salário mínimo. E acredite, o salário mínimo nos anos 80, 90, em termos de poder de compra, eu lembro de uma discussão que falava um dia o salário mínimo. Olha só, isso aí que ele está falando, ele veio de baixo, veio da baixa renda, não ganhava nenhum salário mínimo. E esses dias, eu e a Gabi, por curiosidade, nós estávamos pesquisando o salário do Belmiro Gomes. Estava lá no Google, quanto o Belmiro Gomes ganha. Porque ela falou, quanto que o CEO de uma empresa ganha? Você falou quanto? Uns 400 mil. Eu falei, um cara igual o Belmiro ganha mais de 1 milhão por mês. E aí o chat GPT deu ali a média, dá mais de 1 milhão mesmo, né? Ele tá respondendo aí, produção? Espera aí, vamos lá. Ela vai pôr na tela aí. Espera aí que ela vai pôr. Então eu já tava fazendo essas pesquisas aí para provar que o cara saiu de baixo, velho. CLT, 6 por 1, deve ter trabalhado igual um condenado. Entendeu? E aí, ó. Olha lá na tela, ó, o Belmiro Gomes, presidente do Açaí Atacadista, está entre os executivos mais bem pagos do varejo brasileiro. Remuneração média anual, 20,8 milhões por ano. Caramba, é dinheiro pra peste. Ó, 20,8 dividido por 12 dá 1.700.000 por mês. 1.740.000. 1.740 por mês. Cara, mas o cara saiu de baixo, era peão, carregava a caixa lá, pô, começou do zero, 6 por 1, aí o povo fica, ai, 5 por 2, trabalho escravo, que o varejo é isso, que o varejo é aquilo. Cara, olha aí. Ao mesmo tempo, eu fiz outra análise naquele dia. Falei, cara, o Belmiro, ele ganha 1.700.000 por mês, para cuidar de 90 mil colaboradores com um nabo desse tamanho de responsabilidade, respondendo para acionistas, investidores. Enquanto isso, o Gabigol, ele ganha 3 milhões no Cruzeiro e agora está emprestado para o Santos para não fazer nada. Para não jogar bola. O Neymar, sei lá quanto é que estava o salário dele no Santos agora, sem jogar, machucado. O Dudu, que também estava no Cruzeiro, 2 milhões, 3 milhões, para não jogar nada. O cara ganha 1.700.000 com uma responsabilidade de cuidar de 90 mil pessoas, diretas, fora os indiretas. E o Gabigol, cara. O Gabigol não dá. O Cruzeiro está pagando 1,5 milhão, o Santos está pagando 1,5 milhão. Ele não jogou nada desde o início do contrato dele no Cruzeiro. Coitado do Pedrinho BH. Aí ele viu que futebol não é tão bom assim, né? Você sempre acha que a grama do vizinho é melhor que a sua. Aí o Pedrinho foi pro futebol e ele deve ter pensado, não é bem assim, não. Ah, o Pedrinho BH falou que não tem nenhum funcionário que ganha isso. E ele paga isso para jogador de futebol. Em detalhe, o cara não joga nada. Não tá jogando nada. Continua, produção. Vai chegar a $100 no Brasil. Você olhava e falava, impossível. Estava $50 lá nos anos 80. Então, né, quando você olha, né, a vender alimento barato, né, e um dos orgulhos que a gente tem ao longo da carreira, trabalhei 22 anos no Atacadão, que é o nosso maior concorrente, também é uma outra empresa que opera com atacado de autosserviço, assim como o Açaí, e esse modelo no Brasil, ele permitiu reduzir os preços de alimento em torno de 10% a 15%.
Isso é muito pesado. Porque os 10 a 15%, né, na vida, o dinheiro que se tem, não é o que se ganha, é o que se guarda. Porque o que você gasta, na realidade, você simplesmente está gerando ele dentro da economia. Se nós conseguimos proporcionar 10 a 15%, foi 10 a 15% que foi injetado e que permitiu essa população se alimentar melhor, aumentar. Você viu ele falando que o atacarejo é um modelo de negócio que tende a ser a 10, 15% mais barato que os outros modelos, no caso, do supermercado. Por que o Confiança e o Tausch são os fenômenos que são? Eu já fiz um trabalho aqui de pesquisa, está lá atrás. O Confiança e o Tausch, ele tem uma precificação inferior a essa diferença. Nos itens sensíveis, eles chegam a empatar e ficar próximo ali dos 3%. E entregando uma excelência extraordinária de loja. Por isso que onde chega um Confiança e um Tausch perto de um atacarejo, o atacarejo gela. E em São José dos Campos, o Tausch deve estar vendendo quase 30 milhões, velho. Você tem noção disso? Por quê? Porque eles têm um preço justo, não muito distante do atacarejo, e entregam uma experiência 10, 30 vezes melhor. Não tem comparação. Então, aquela rede grande que entender isso e conseguir ter essa eficiência de entregar um preço um pouco abaixo desse percentual que ele falou, entregando excelência, vence o atacarejo. Vence o atacarejo. Entendeu? Continua a produção. Nesse poder de consumo, comprar outras coisas, né? Tanto que hoje o canal ele responde por mais de 50% de todos os alimentos vendidos no Brasil, atendendo hoje todas as classes sociais, mas o modelo ele nasce para atender a baixa renda e uma quantidade enorme dos micro e pequenos empreendedores. Quanto menor custo você tiver e menor o preço que a gente puder propiciar, quem é o grande beneficiado disso? É o consumidor final, sempre é o cliente final. Belmiro, me conta uma coisa, todo o lugar que eu olho tem atacarejo. Atacarejo aqui, atacarejo lá, tem espaço? Boa pergunta essa daí, ó. O mercado, obviamente, ele passou por uma expansão, né? Como qualquer corrida, muitas vezes, na corrida de 100 metros, ninguém para no 100 metros, né? Corre 110. Na corrida de Fórmula 1 também o carro que vence, ele não passa ali e já para imediatamente. Então, em algumas regiões, sim, acho que ele teve um aumento maior, mas vai ter uma depuração também natural do setor. Eu acredito que o setor daqui a um tempo ele vai entrar no movimento de consolidação. Assim como também, né, o setor continua em avanços. O açaí tem sido uma das grandes referências em termos de avanço, mesmo que às vezes a gente sofra uma crítica gigantesca. Né? Recentemente, né, acho que é o último grande episódio, quando nós decidimos colocar fatiamento e açougue dentro das lojas de atacarejo. Eu critico o atacarejo. Tá virando hipermercado, mudou. Isso fez com que a gente se tornasse o maior vendedor de proteína da América do Sul. Hoje eu sei. Eu sou crítico do atacarejo. Para mim, o atacarejo é um modelo que só existe no Brasil, porque o Brasil é um país pobre, porque as pessoas não querem pegar aquela fila, não querem pegar aquele mix ruim, não querem pegar aquele perecíveis ruim. Então, eu sou crítico do atacarejo e eu vim de atacarejo. Trabalhei 8 a 9 anos no CETA. É só preço mesmo e já era. E para mim, eles entraram com esses serviços no time errado. O tempo vai dizer se eu estou certo ou não. Porque no maior momento de escassez de mão de obra, eles botam açougueiro. Eles são loucos. Já não vai ter açougueiro. Como é que eles entram nisso agora? Tanto ele, não só Açaí. Atacadão fez, todos os atacarejos fez, querendo virar supermercado. Só que agora ele vai dizer que a venda desse setor representa 5% do faturamento. As carnes. Ele vai dizer que hoje o Açaí é o maior vendedor de proteína animal do Brasil. Coloca aí. Não tem mais açougue central? Você está fazendo fatiamento também dentro da loja? Tenho dentro de loja. Dentro de loja, porque tem muito cliente. A gente tanto tem a parte dos embalados, que vem central, como também você tem o corte do cliente que quer. A gente viu que era uma demanda do cliente, principalmente quando ele faz a compra de reposição. Para ter uma ideia, isso hoje representa 5% da venda. Então, algumas categorias que nós vendemos, que todo mundo sempre imagina, quem não conhece o atacarejo, mas nós somos os maiores vendedores de pneu do Brasil. 6% do mercado de air fry do Brasil é nosso. Tem outras linhas de produtos agora que vão ser incorporadas. A gente acaba também seguindo no Brasil uma inspiração, quando a gente estava lá nos Estados Unidos, da NRF, da Costco, que é hoje a maior operação de atacarejo. Porque antigamente o atacarejo é um negócio que todo mundo via, isso aqui é para classe D e E. E o Costco mostrou que não é bem assim. Exatamente. Esse mesmo movimento ele tem ocorrido no Brasil. Quando a gente pega os nossos 60% da venda, que é feita para pessoa física, e você faz a distribuição por poder de compra e classe social, nós temos a mesma participação por classe A, B, C, D, E, que a classe tem no poder de compra dentro do PIB. Então, ou seja, se a classe B ela tem 23% de poder de compra, também participa com 23%. Então, hoje o modelo está muito mais democrático, ele atende todas as classes sociais, está mais presente nos centros urbanos. E uma coisa que eu observo também, Belmiro, é essa expansão de itens dentro do atacarejo. E o atacarejo ele tem um custo baixo, porque ele tem um número de SKUs de item limitado. Como é atender o cliente, a demanda do cliente, mas não perder a mão e voltar a ter o custo que o hipermercado tinha? Como é que é se segurar nisso?
Bem, nós estamos muito longe do custo do hipermercado. A maior parte do Hipermercado custo não dá também, né? porque o atacarejo também ele é feito para receber a mercadoria direto do fornecedor. A questão do sortimento, eu acho que assim, o setor também deve passar por uma readequação, mas também não volta para a quantidade de SKUs que você tinha anteriormente, né? O grande motivador do sortimento é o quê? O Brasil é um país de desigualdades sociais profundas. Um exemplo que eu gosto de dar, se você pegar Isso na que ele mesma falou é avenida, verdade. muitas vezes você tem lojas com perfis populacionais totalmente diferentes. Quando você atende, né, diferente, por exemplo, de uma Costco, que é um clube, se você vai no clube de campo, se você vai no clube de lazer, o clube sempre é um encontro de pessoas iguais, com poder de compra igual. No caso do Brasil, a gente opera num país com desigualdades sociais profundas. Então, para uma loja conseguir atender o público de classe A, o de C, o B e o D e o E, ela tem que ter marcas diferentes. E muitas vezes, e parte também é porque nós temos embalagens diferentes. Então, por exemplo, margarina. Quem compra, por exemplo, a mercearia compra de 250 gramas, porque ele vai vender numa compra de reposição. O consumidor final leva de 500 gramas. O transformador leva de 20 quilos. Então, isso faz uma amplitude, né? Que faz com que a característica, né? Mas o que gera custo baixo, obviamente, o sortimento ele pode gerar uma pressão sobre custo. A bem da verdade, o volume de venda e a diluição de custo e o abastecimento direto é que faz com que a gente seja um setor de baixo custo. E aí vamos longe de voltar a ser o hipermercado, que é um modelo que deu muito errado no Brasil. Muito, não, no mundo Olha, inteiro. e vamos falar agora de um tema que Pausa aí, impacta a produção. vida de milhões de... Não é que o hipermercado deu errado, ele deu certo durante um período. Depois que chegou os atacarejos, o e-commerce, vendendo linha branca, eletrônico, acabou. Como tudo pode acabar, tudo vem e vai, são ciclos. Entendeu? Pode continuar, produção. brasileiros. Belmiro, você tem sido vocal na imprensa falando do efeito das bets, das casas de apostas no varejo alimentar brasileiro. O quão grave é isso, na sua opinião? Perfeito, um tema acho que polêmico, né? Ele sempre quando a gente fala olha, disso né, da pro Brasil, Bets. né, algumas coisas se repetem. Ciclo de juro alto, ciclo de juro baixo, inflação, né? Então, por mais que sejam coisas que nós precisamos combater, porque fazem mal para a sociedade, elas já eram existentes. Quando você olha para as apostas esportivas, a gente foi a primeira companhia de capital aberto a alertar que, principalmente nas classes mais baixas, isso poderia se tornar algo muito pesado, tirando renda, ajudando a aumentar endividamento e comprometendo o consumo, e é algo que continua muito persistente. Né? Alguns dados até que eu falei para o Furlan um pouco antes dos bastidores, que aí o pessoal pode pesquisar para ver, o Brasil sozinho tem mais acesso em site de aposta esportiva do que o primeiro, segundo e terceiro colocado junto. Eu vi uma matéria que falava, inclusive, que nós temos mais acesso do que o próprio WhatsApp e do que o próprio YouTube. Ou seja, então isso Inacreditável. É inacreditável. Isso É inacreditável. chama bastante atenção, né? Então você tem uma dificuldade, até porque você tem os jogos que são legais, que foram homologados pelo governo, e tem também os ilegais, o Tigrinho, o famoso Tigrinho, mas o que a gente observa dentro dos funcionários, ou mesmo pesquisa que nós fazemos com o cliente, é uma quantidade muito grande, especialmente da população de baixa renda, com muito nível de endividamento, com problemas financeiros, inclusive problemas Será que é tudo familiares, isso mesmo? em virtude dos gastos feitos com aposta esportiva, até porque tá no smartphone, tá ali no Gabi, celular, seus tios disponível jogam 24 horas por Bet, dia, Tigrinho? pode fazer, acho que juntou com a paixão brasileira, né? A paixão do brasileiro pelo futebol acabou sendo uma das alavancas, né? E aí, pausa aí, algo, produção. né, que você tem vários dados, tanto do Banco Central, Vocês conhecem muita gente que joga Tigrinho? Porque eu não conheço tudo isso de gente. Ou eu falo com muita pouca gente no dia a dia, né? Pode ser também. Né? Eu vivo aqui no meu condado, no meu vilarejo aqui escondido, às vezes eu falo com pouca gente. Depois que eu tô de férias, que eu não tenho mais supermercado, eu não sei, né? Ah, nossos vizinhos do presídio de Tremembé. Pode ser, cara. Mas eu não tenho essa percepção. Continua, produção. do uso do Bolsa Família dentro disso, do uso de renda, né? O mercado estima alguma coisa em torno de mais de 300 bilhões de reais esse ano. Muita gente até fala, mas o cara tem um pedaço que ele ganha e volta. Mas normalmente o que a gente tem visto não volta, porque ele reaposta até isso zerar. É uma conta que sempre chega a zero. Perder, meu 300 Deus. ou 380 bilhões de reais, para que a gente tenha uma ideia, isso representaria 35% pelo menos de todo o alimento consumido no Brasil. Então, 35% de todo alimento do Brasil é como se estivesse sendo jogado no lixo em apostas online. Não dá para afirmar, porque não necessariamente que o valor da aposta a pessoa deixa. O que dá para mostrar é uma relatividade de tamanho de mercado. O mercado alimentar brasileiro é na casa de 1 a 1,2 trilhões de reais. O mercado de apostas é em torno de 300 a 380 bilhões de reais. Muita Então, coisa, ou seja, né? você tem uma relatividade. Agora, o quanto que de fato, né, até porque esse é um tipo de hábito que as pessoas têm muita dificuldade em admitir, né, em pesquisas. Né, o quanto disso... O cara fica com vergonha de falar que ele está viciado em Cara, apostas. eu nunca fiz uma aposta na Exatamente, mas vamos pegar um dado que quando você olha, né, porque assim, percebe-se claramente que você tem, né, alguns tipos de uma prevalência maior na população de baixa renda. Quando a gente olha no quarto trimestre desse ano, a gente vê um dado que eu nunca vi do todo desse tempo que eu estou trabalhando no setor. Quando a gente olha os formatos alimentares que atendem a alta renda, eles cresceram no quarto trimestre 4%, que é um número muito em linha com o PIB, com a variação que é esperada. Quando a gente olha os formatos que atenderam a baixa renda, eles caíram 9% em relação ao ano anterior.
Então esse dinheiro está indo para a aposta online, parte dele. Acho que tem um pedaço disso que é aposta, como tem um pedaço grande que depois que a gente vai falar sobre a questão dos juros. Por quê? Hoje no Brasil nós vivemos um ciclo, né? Temos talvez hoje uma das maiores taxas de juros reais do mundo, que não afeta também de forma uniforme. Num país de dimensões continentais, com profundas desigualdades sociais, né? O mesmo juro, ele é navalha e ao mesmo tempo ele é fermento. Eu queria que você falasse um pouco mais disso, mas antes eu queria só pontuar. O setor de apostas online ele tem um lobby muito forte no Congresso Nacional. Ontem mesmo escaparam de uma tributação que parte da tributação iria para a segurança pública, tema que está na pauta de todos os brasileiros, tema número 1. Como que caminha essa articulação dos setores, atacadistas, varejistas, também junto ao Congresso Nacional, de mostrar esses problemas e de alguma forma sensibilizar para poder ter mais regras no setor de apostas? Acho que a dificuldade que a gente vem tendo de mobilização como sociedade é, primeiro, ter os dados de forma correta, se percebe, né, qual é o impacto real, se sabe, essa discussão ela não é uma discussão somente no Brasil, né, depois da pandemia, né, e com o advento da internet e a facilidade, jogos eles se tornaram, né, muito, talvez um problema. Tem discussão nos Estados Unidos, tem discussão na Inglaterra, tem discussão na Itália nesse momento, né, e talvez vai chegar, né, data que ele é meio recente, e o momento que vai precisar. Cara, por mim tinha que acabar esse negócio de... Eu sou um cara totalmente libertário, e sou contra o Estado se meter na vida das pessoas. Mas deixar criar essa desgraça das apostas, velho, não dá. Isso aí ferra com a vida das pessoas. Entendeu? Isso aí é algo que não devia ter deixado nem existir. Pode continuar. Especialmente a veiculação dos anúncios esportivos, né? Ou os próprios patrocínios. A gente, acredito, eu vi, como se diz, eu comecei numa época que o cigarro você podia fazer propaganda em todo lugar. Você tinha as melhores propagandas, era do Hollywood, você tinha uma série de eventos. E talvez isso chegue também nas apostas, por quê? Não é uma discussão que eu acho que ela precisa ser tratada do ponto de vista de viés econômico. Por quê? Do mesmo jeito que a gente possa ter hoje as bets impactando, acho que poderia ter outro fator econômico que poderia estar impactando o setor. Acho que a grande discussão precisa ser feita do ponto de vista de saúde pública. Acho que do ponto de vista de saúde pública, independente se está causando impacto no setor alimentar, no setor de vestuário, é olhar o seguinte: qual o impacto na saúde pública da população? Qual o impacto na saúde mental da população? Porque, obviamente, se a pessoa está viciada em jogos ou ele está gastando parte do recurso, você vai ter um impacto dentro da economia e os impactos disso, né? Então, tem que ser olhado de forma com uma lupa maior e prestando atenção em todas as externalidades desse setor. Belmiro, você é vocal na crítica dos juros brasileiros. O Assaí tem uma dívida líquida de mais de 11 bilhões de reais. Como que é tocar uma empresa Belmiro ficou até quieto. Com margem baixa, porque vocês têm que ter um custo muito baixo, carregando uma dívida desse tamanho? Acho que primeiro, né, separar, né, assim, o fato, né, bebeu até uma água. Assim, separar em duas coisas. Existe uma leitura que a gente faz da 11 bilhões, separar um pouco aqui e falar um pouco da questão da alavancagem da saída. Ela é uma alavancagem que foi herdada. Na saída do nosso antigo controlador e na cisão, nós acabamos herdando uma dívida, a saída do Cassino, ativo, que representa 90% dessa dívida hoje. Então, né, desde eu acho um fato interessante, desde que ele tá falando aí, quem fez a dívida foi o Cassino, não foi eu não. Agora eu tô com a bomba aqui para segurar. Continua. Assumiu, saiu quando eu assumi ele estava deficitário, tinha perdido em 2010 mais de 70 milhões de reais. E aí desde que eu assumi em fevereiro de 2011, sabe quanto que eu recebi de investimento? Quanto? 0. Nem sequer um centavo, nem do GPA, que era o antigo controlador, nem do Casino, nem por oferta mercado. Tudo que nós fizemos foi com caixa, geração de caixa própria e endividamento próprio. Mesmo a dívida que tem hoje, ela é uma herança que nós tivemos na cisão. Em seguida, depois dessa dívida, em 2021, quando o juro estava 2, e o Boletim Focus falava em 7, a gente acreditou, e nós fizemos a aquisição do Extra com juro previsto futuro de 7. E foi um investimento pesado, ele foi durante o período da pandemia. Fora isso, aumentou muito o custo de construção, o que levou o nível de alavancagem da companhia para os patamares, e principalmente, acho que não é nem o nível da alavancagem, o quanto do EBITDA você destina para carregamento de dívida. Pausa aí, então, no ano agora de 2000... Cara, olha o que ele falou, olha o perigo. Você entende o vídeo que eu fiz? Eu fiz 2 vídeos de dívida. Olha o que esse cara falou agora. Ele falou que ele adquiriu as lojas do Extra, que foi virando Assaí, mas quando ele fez essa aquisição, os juros estavam em 2%. E o boletim apontava que no máximo iria chegar a 7%. Os juros depois bateu 15%, está 15% até agora, e o custo de construção subiu. Entendeu, Gabi? É onde os caras se fodem. Então o cara faz um empréstimo a 2%, onde o mercado apontava que ia chegar no máximo 7%, e aí vira 15%. E o custo de construção sobe, puta merda. Por isso que eu falo, gente, não dá pra fazer dívida contando com o ovo no cu da galinha, caramba.
Olha, uma empresa gigantesca foi enganada pelo cenário econômico, erraram na previsão, uma empresa de bilhões errou na previsão. Quem é você, um mero mortal, para tentar acertar uma previsão dessa? O cara comprou uma outra bandeira, que é o Extra, saiu fazendo as reformas para transformar no modelo atacarejo, contratou o empréstimo, os juros saiu de 2 para 15 e o custo de reforma e construção por causa da pandemia explodiu. Eu tenho essa casa aqui, quem veio acompanhar aqui a casa que eu moro, que é um terreno de 1.000 metros, é uma casa boa, é um condomínio de alto padrão. Eu construí ela no meio da pandemia. Eu vi o preço do cimento dobrar na pandemia. Só que ainda eu peguei o meio do caminho ali, subindo. Eu não peguei o topo. Quando eu chegou o topo do preço, que depois cresceu mais, eu já tinha construído ufa, eu já tinha comprado os pisos da casa tudo antes da pandemia, boa parte da coisa eu tinha comprado antes. Agora imagine se eu tivesse estimado que eu ia gastar 600, 700 mil para construir, aí vem a pandemia e o bagulho vira 1 milhão, 1 milhão e 200. É isso que é fogo, gente. E dono de supermercado faz isso, ele pega uma dívida, quem pegou dinheiro na pandemia se ferrou, igual o Belmiro, aí ele pega para construir uma loja, ele estima que vai gastar 3 milhões na loja, ele gasta 6, aí ele estima que vai vender 5 milhões na loja, ele vende 2. É um apocalipse. É o que o Belmiro está vivendo, mas ele está conseguindo lidar. Continua a produção. 25, nós já divulgamos o resultado. A má notícia é que com a dívida dessa, nós pagamos 2,2 bilhões de reais em juros. Olha isso. Em juros. Em juros, 7 milhões por dia. 7 milhões por dia. Olha isso, pausa. Ele paga 7 milhões por dia de juros, 2,2 bilhões ao ano de juros. Só de juros. Tem noção disso? Por quê? Porque o taxa de juros está altíssima. Tanto é que o Açaí segurou o pé da expansão. Não dá para expandir, velho. Porque ele... Quê? 2 bilhões de juros dá para ele abrir quantas lojas? Entendeu? Cara, surreal. Surreal. Continua a produção. 2,2. A boa notícia é que nós geramos 4,5 bi de EBITDA e 90% dele vira caixa. Então a companhia está numa rota de desalavancagem, mesmo com essa taxa de juros. Né? Para ter uma ideia, quando virou o ano, né, de 2023, nós devíamos quase 4 vezes o EBITDA. Fechou agora em 2025 em 2,6. Há uma expectativa muito positiva para 2026, por quê? A companhia é muito geradora de caixa. O Brasil é um país de, como eu falei, de várias desigualdades sociais. Até a gente começou essa entrevista falando da minha origem, com Boia Fria, do quanto de clientes que nós atendemos. E quando você olha para a política de juros, o que a gente tem observado é o quê? Assim, o juro alto é um remédio muito amargo para você conter a inflação. Ele tem o objetivo dele ser uma navalha nos investimentos e uma navalha no consumo para poder segurar preço. Só que o Brasil, quando você tem hoje, né, até eu tinha divulgado um dado que era aproximadamente 7 trilhões de reais, mas até o próprio Furla falou que nós temos quase 13 trilhões de reais em renda fixa, que está gerando e recebendo um dos maiores juros reais do mundo. Depois de um período, esse juro alto, ele começa a se tornar inflacionário, porque a pessoa começa a usar o dinheiro do juro para consumo. Então, quando a gente olha algumas categorias, né, e quando normalmente se mede a alimentação, mas não mede o que é alimentação de classe A e alimentação de classe DE. Não se extrapola do quanto das categorias, qual é o pedaço inflacionário do juro e qual é o pedaço onde ele está, de fato, reduzindo o consumo. Então, isso tem feito com que, de novo, voltando para aquele dado da Nielsen no quarto trimestre. E aí, obviamente, assim, a gente está simplesmente fazendo uma leitura do mercado. Não faz sentido sobre ele mesmo os formatos que atendem a alta renda crescer 4% em alimento, enquanto os formatos que atendem a baixa renda cair 9%. Pausa aí, você não deve estar entendendo nada, vou explicar tudo o que ele quis dizer. Olha só, o que ele quis dizer é o seguinte, que o Brasil está com 13 trilhões de dinheiro na renda fixa, gerando mais dinheiro de quem tem grana, quem está capitalizado. E aí, esse dinheiro gerado, para que se sobe taxa de juros? Para controlar o consumo e o preço dos produtos caírem, porque as pessoas param de comprar e o consumo e o preço começa a baixar. Por que o preço do arroz começou a cair? Porque as pessoas pararam de comprar. O preço do azeite bateu o teto, começou a descer, as pessoas reduziram o consumo. O café também reduziram um pouquinho o consumo. O objetivo da taxa de juros subir é fazer as pessoas gastar menos para os preços dos produtos cair. Só que o que ele quer dizer? Olha o que está acontecendo. O povo que tem grana, pelo contrário, está fazendo mais dinheiro ainda. Como o povo faz mais dinheiro ainda, ele fala que os produtos de alimento de classe alta, Casa Santa Luzia, está crescendo 4%. Enquanto os produtos de classe baixa, C, D e E, está caindo 9%. Ou seja,
não está controlando o consumo. Porque o pessoal de renda alta está tendo dinheiro, está consumindo, não derruba o consumo, e aí a taxa de juros não cai e não está servindo de nada isso. E aí o consumo cai 9% para os mais pobres, e o rico está ganhando mais dinheiro ainda, está consumindo mais e não derruba a inflação. É isso que ele quer dizer. E, cara, ele falou, olha só as categorias. As categorias, quem tem dinheiro consome mais, cresceu 4% mesmo com o aumento da taxa de juros, não caiu. Ou seja, isso não ele está querendo dizer que o aumento da taxa de juros, para uma parte resolve, para outra é veneno. Por que o consumo caiu na classe mais baixa? Porque a taxa de juros altas está fudendo a população mais pobre. E aí o consumo, bum, lá para baixo, 9%. É pessoa que deve no cartão de crédito, é pessoa com várias outras dívidas que diminuiu o consumo porque está sem grana. Então, o que ele quer dizer? A taxa de juros alta não está resolvendo o problema da inflação, porque o rico continua consumindo até mais, que agora tem mais dinheiro em caixa, e o pobre está consumindo menos, porque se endividou por causa da taxa de juros alta. Olha que loucura o que ele está falando. Meu, surreal. E isso acontece de fato. Vê se as viagens lá para Trancoso, Carneiro, parou. Vê se os programas de rico acabou. Ao contrário, com uma taxa dessa, o que está no Brasil, o rico está ficando mais rico. Tanto é que está chegando dólares para o Brasil a torta direita, que o pessoal do mundo pega, bota o dinheiro na renda fixa aqui no Brasil, que é seguro, e senta em cima do dinheiro. E depois até começa a consumir esse dinheiro. Cara, é isso que o Belmiro Gomes quis dizer aí. E tem sentido. E tem sentido. Eu falei que ele trouxe... Isso aqui que ele falou agora foi uma aula. Eu ouvi 3, 4 vezes para pegar e entender tudo, e tem muito sentido. Ele falou, se olhar as categorias de alimentos, caiu 9%. E nós pegamos aqueles relatórios da Scantec, Gabi, nós vemos que de fato caiu. O feijão, arroz, o consumo despencou. Mas nas categorias de quem tem, o consumo sobe porque é o rico que está gastando. E aí isso não derruba o preço, não controla a inflação e a taxa de juros continua alta. Surreal. Continua, produção. A renda é muito pesado. É algo muito inédito no Brasil e nós Inédito. temos, né, quando a gente acompanha o índice de endividamento das famílias, a gente vê que esse ritmo está ascendente, inclusive agora em janeiro de 26, bateu um outro pico de recorde. Então, o que nós temos observado? Quem está se beneficiando de juro alto é o que sustenta a pouca inflação que nós temos hoje no Brasil. Então, as métricas de olhar por categoria, que muitas vezes elas são aplicáveis para outros países, como nos Estados Unidos, Europa, onde você não tem essa desigualdade social tão elevada. Você acha, então, que a inflação, que a medida não reflete a realidade hoje no país? Ela reflete a realidade, mas ela tem um componente dentro dela que é o próprio juro alto. Só olhar, por exemplo, passagem aérea. Se você olhar a passagem aérea, que são a classe mais elevada, que obviamente consome, né? Se você olhar para o próprio setor imobiliário, parte dele hoje está beneficiado pelo juro alto. Então não é que a inflação não seja correta, é que você tem um pedaço do remédio que virou veneno dentro dela. Então Entendeu? O pedaço que era quando o juro se torna inflacionário, que é um Por que fenômeno... ele dá o exemplo de passagem aérea? O preço das passagens aéreas não caiu, porque o rico está com mais dinheiro, está viajando. E ele falou que é algo inédito do Brasil, o índice de endividamento da população. Enquanto isso, você vai pegar o Lula lá dizendo que o país está lindo e maravilhoso, e não está. Continua, produção. Chamada economia em K. Quando você tem um pico, né, pela letra K, que a baixa renda ela vai descendo mais e a alta renda vai subindo. Nos Estados Unidos tem esse mesmo descrição do movimento econômico nesse momento, mas lá está muito mais ligado à alta renda pelos ganhos na bolsa. Muita gente que comprou a ação valorizou muito, ele começa a vender a ação e transformar em consumo. Então, esse consumo, quando ele vem, por exemplo, da venda das ações, ou quando ele vem do próprio recebimento de juro aqui do Brasil, o juro alto não faz efeito nenhum. Belmiro, vamos voltar nesse ponto que eu estou curioso. As canetinhas emagrecedoras, porque eu sou usuário, Outro então assunto confesso, que eu falo você sempre não sou aqui. daqueles caras que mentem, que não usam. Eu uso caneta Eu sou usuário emagrecedora. também. Isso está impactando de fato as vendas na ponta? Ainda não, Uma mas vai mudança, impactar. até na divulgação do quarto tri, eu falei, né? A gente já vinha se preparando para esse impacto. Se você olhar, né, quando a gente coloca o fatiamento e coloca açougue, foi exatamente em 2020, o ano que ia chegar ao Ozempic. Né? Eu já trabalhei no setor também como programador COBOL, no setor farmacêutico, então conhece um pouco sobre medicamento. Né? E no fim é algo que, na minha visão, ele vai impactar. A gente não tem as medições. Vai impactar. Totais. Uma vez que você tem muitas formas, existe o mercado formal, mas existe, a gente tem observado, o mercado muito informal, de manipulado, mercadoria que vem do Paraguai. Então não tem uma taxa de penetração assim, cravada, né, que eu acho que vai ser complexo, né, vai precisar de algumas pesquisas. Mas o que nós temos observado? Uma migração de consumo. Então, por que eu destaquei até na divulgação de resultados, nós somos o maior vendedor de proteína da América do Sul? O que a gente tem percebido é o quê? Uma redução no consumo de carbo e uma migração, um aumento do consumo de proteína, de ovos. Eu falo isso todo dia aqui, gente. Por quê, né? Tem uma brincadeira que eu fiz numa palestra, se me permitir, vou
fazer aqui no programa, mas uma menos crítica, que é, né, aquela música Legião Urbana, né? Das favelas ao Senado, tem Monjaro para todo lado. Né? Então, ou seja, você percebe que tem um movimento que ele está impactando. Então, tem você Monjaro tem para todo lado. Carboidrato em queda. Obrigado, Monjaro. Em queda, mas aumento também em outras categorias. Ovos é a categoria que mais tem aumentado, tonelagem nesse momento. Consumo de carne também tem aumentado. E uma busca por saudabilidade. Acho que a caneta ela acaba sendo um empurrão que faltava, até porque, se você olhar, né, para qualquer pesquisa, qual é a maior promessa de ano novo? Emagrecer. Emagrecer, na medida que se consegue, né? Então acho que vai ser um mercado que ele vai ter uma transformação, mas os impactos que a gente tem observado, eles são, em termos de saúde, acho que muito positivos para a população e nós temos que nos antecipar e se ajustar a essa mudança de consumo. Agora, farmácia vai ser uma realidade dentro do supermercado, finalmente, depois de anos de discussão, os supermercados vão poder ter farmácia. Conta um pouco disso, dessa novidade. O Açaí pretende abrir 25 farmácias no segundo semestre desse ano. Como isso vai impactar a companhia? Como que chegou essa discussão? Como amadureceu essa discussão de farmácia dentro do supermercado no Brasil? Ela vem dentro dessas mudanças de consumo, né? Dentro desse guarda-chuva, né, que a gente tem visto de mudança de consumo, né, do que a gente tem chamado de mundo saúde. Então, assim, primeiro, nós somos uma empresa que nós recebemos 40 milhões de pessoas passam mensalmente. Olha o que ele vai falar aí, ó. É mais do que o fluxo de todos os parques da Disney e da Universal no mundo juntos. Olha isso. Esse é o nosso fluxo mensal. Então, obviamente, nós já temos o custo de ocupação. O aluguel está lá, o IPTU está lá. Que eu falo a vida inteira. A farmácia, para nós, é uma evolução natural, porque também é uma realidade na maioria dos países. A gente citou o exemplo da Costco aqui, ou mesmo a Walmart nos Estados Unidos, ou qualquer outro país do mundo, Inglaterra, sem até pegar o mercado americano. Você pega o mercado europeu, a maior parte dos países você tem o medicamento vendido dentro dos supermercados. Então, o objetivo nosso é entrar também nesse medicamento, aproveitando o fluxo que nós temos e o custo, para oferecer o remédio barato e ampliar essa oferta de suplementos, de coisas muito mais voltadas. Olha o que ele falou, fala a vida inteira. Você já tem o fluxo, você já tem o cliente, você já tem o custo da operação, você tem um fluxo do caramba, você tem audiência. Por que não vender outras coisas? Por que não fazer negócio dentro do negócio? Eu falo isso há 6 anos, vai fazer, eu falo isso. Quem me acompanha da internet desde 2020 vê eu falando isso. Eu implantei um monte de negócio dentro do negócio do Vida Nova, falando o que ele está falando agora, em 2026. Continua, produção. Da saudabilidade, que esse movimento de buscar por hábitos mais saudáveis, eles estão presentes em todas as um pouco mais claro, vai ter produto farmacêutico na gôndola do supermercado? Não. A área segregada, a área separada é uma farmácia. Na realidade, o projeto está em tramitação, nós passamos pela comissão do Senado, falta passar ainda na Câmara dos Deputados, mas já passou na Câmara da loja, uma ele já tinha gravado esse vídeo. Com área segregada, com farmacêutico, com as mesmas regras que as farmácias hoje têm. Né? Essa área segregada é o mesmo que já tem no supermercado. Você não tem lá um açougue? Você não tem o frios? Você não tem a padaria? Você vai ter lá o setorzinho de farmácia em vez do açougueiro, é um farmacêutico lá dentro da loja. Vai pegar e vai passar no caixa. Cara, e você tem que sair na frente, você tem que ser inovador nisso. Você tem que ser inovador nisso. Pode continuar, produção. Nós já somos um setor que trabalhamos com produtos críticos, que são os refrigerados, congelados, fatiados, mas segue-se as mesmas regras. Qual é a vantagem que nós podemos oferecer? O objetivo é que você ofereça algumas vantagens em termos de custo para esse cliente. Belmiro, tem muito guru falando que o empresário tem que sair do operacional, tem que ficar na estratégia. E você já foi tudo. Você já foi estoquista, já foi de baixo, você ainda vai em abertura de loja, você conversa com o seu time. O quão que é importante manter essa barriga no balcão, mesmo com essa caneta tão pesada que você tem, a lição que aquele Belmiro que vendia picolé na rua deixa pra gente hoje? O grande ponto, né? Assim, obviamente, os grandes movimentos estratégicos, eles têm que ser feitos tendo um único foco, que é o cliente. O que é bom para o cliente, o que é bom para a companhia. Você só vai saber o que é bom para o cliente e o bom para a companhia se você tiver contato com o teu público-alvo. Se nós vendêssemos bolsa da Louis Vuitton, provavelmente seria um motivo de contato com o público. Mas eu tenho que estar presente, nós temos que estar presente, ouvindo as mudanças que têm acontecido na população, se ajustando a ela, se antecipando a ela, principalmente, né? Porque no caso do Brasil, eu sempre volto a insistir, né? Se você olhar, né, sem fazer crítica, mas, por exemplo, grandes companhias do nosso setor não tiveram sucesso no Brasil, como, por exemplo, a Walmart. Né, que talvez seja uma porque não ouviu o cliente, do planeta. E no Brasil, aqui não conseguiu avançar. Assim como uma série de outras que a gente pode vir destacando. Por quê? O Brasil tem características próprias. Além de um regime tributário, uma questão logística, um regime tributário complexo, de uma logística, né? A questão dos pontos das classes sociais ele é muito importante. Então, né, e o perigo que tem, principalmente para o líder, né, para quem atende, é você tomar decisão pelo seu entorno.
Por quê? O entorno, muitas vezes, aonde você está inserido, né? Então, você viu, quando eu cheguei aqui, a primeira pergunta que eu fiz é para o pessoal se compra numa loja açaí, se é cliente, qual a crítica, qual a loja, por quê? Né? Para tentar captar, né, toda oportunidade que eu tenho, seja no estacionamento, seja em qualquer canto. Sou super a favor, eu penso igual ele. O que me preocupa? Vendo até a mãe. Nossas próprias verdades, se enganar com ela e se cegar para as mudanças que você tem e que muitas vezes está lá já na cabeça do cliente. Olha, quem acompanhou até o final esse programa, Muito tem bom. certeza que Acompanhei, aprendeu assisti muito. 2 vezes já. Na verdade, assisti a terceira vez que eu tô assistindo isso. Gente, baita aula do Belmiro, hein? Belmiro, às vezes eu falo que ele é meio chorão, que ele reclama de tudo, coloca a culpa em tudo, por faturamento do açaí ter andado de lado, mas é muito inteligente. A aula que ele deu de juros, cara, surreal. O lance de usar o mesmo espaço físico, o lance das bet eu não acredito muito, porque eu não tô num meio social que eu vejo muita gente usar bet. Enfim, cara, uma baita aula. Espero que você tenha gostado. É nóis.